Não, mas vamos voltar um pouco, então. Você falou que foi morar fora. Você foi fazer intercâmbio? Você Fui foi fazer pra onde? intercâmbio, né? Eu morei na Suíça, então eu tive essa oportunidade que, assim, cara, eu sou tão grato pelos meus pais me darem essa oportunidade de ter estudado foi um dos melhores colégios, né, que eu poderia ter ido. E o que foi mais legal, eu estudei na Suíça, fiz 2 anos lá, eu conheço gente do mundo inteiro. Isso pra mim não tem preço. E assim, a gente fala tanto de empatia na internet, a gente fala tanto de empatia no Brasil. Eu acho que lá eu tive a oportunidade de entender empatia em relação à cultura. Porque ao mesmo tempo eu tinha amigos israelenses e amigos palestinos no mesmo grupo almoçando. E aí eu entendi o que que era empatia, assim, de tipo, lá não tem essa. Quando tá Sim. todo mundo vira uma família, ninguém tá sem os pais, sem a mãe. Se a gente fala nesse negócio de empatia, mas é olhar duas pessoas que, teoricamente, o mundo coloca pra se matarem, estarem juntos na mesma mesa. Sim. Tinha amigos russos, amigos ucranianos. E lá Exato. não tinha essa de importava. guerra nenhuma, de nada. Então, assim, eu ter essa oportunidade de conviver e de saber dessas culturas. Então, muito quando a gente olha assim, fala, pô, que essa cultura tem um. Obrigado. Obrigada, Debinha. Essa cultura tem algo que eu acho errado, antiquado. Acaba que ali. Na mesa, Eu entendi o porquê. Cada um tinha o seu motivo para pensar daquela forma. sim. Então, essa é uma das maiores gratidões que eu tenho, é dos meus pais terem me dado essa oportunidade de estudar fora. E como é que eles viam o Brasil? O que eles tinham de referência da cultura brasileira? Muita coisa, acho que parte dos caras muito sobre futebol. Então era o tempo todo, era uma coisa. Eu sempre fui muito amigo dos árabes, né? Gratidão, Então a minha. tá? Eu sempre fui muito amigo dos árabes, era a minha turma mais próxima. Querendo ou não, a gente fala que essa harmonia existia dentro de grupos pequenos, mas assim, quem eram os mais isolados, assim, que não gostavam de ter muito contato, eram os chineses. Não sei o motivo, mas acho que é da cultura. Sou mais na dele. Então era assim, metade da escola era chinesa. Então, eles andavam na turma deles. Mas assim, a imagem deles era do Brasil em relação ao futebol. Muitos deles já era uma turma que conhecia bastante. Então, assim, conheciam cidades como que não imaginava, como Belo Horizonte, Porto Alegre. Então, já tinham vindo na Copa do Mundo, sei lá. Eu lembro Que que era legal. esses pontos. E a gente tinha aula de política global. Então, eles tinham que saber mais coisas sobre o Brasil. Então, sabia sobre a produção a produção de minérios no Brasil, quanto que a gente exportava de ferro, Sabiam o quanto o Brasil informações- alimentava o mundo. Comércio exterior, assim, né? Aprenderam lá. Então era sempre uma Caramba. curiosidade. Cara, como é que é esse negócio? A gente sabe, eles me perguntando pra mim, isso quando era questão mais de aula mesmo, pra gente fazer um trabalho, veio me perguntar, falou, pô, a gente tá fazendo uma apresentação sobre agronegócio. Como é que é lá no Brasil? Como é que funciona? Então a gente tinha muito essa troca Que legal pra isso. fazer. Então eu tive a oportunidade de estudar num colégio onde não tinha essa coisa, essa metodologia clássica, né? Então eles tinham a oportunidade de você fazer outros tipos de aulas. Eu fiz política global, foi uma das aulas que eu me inscrevi para fazer. Você escolhia, né? Isso no ensino médio No mesmo. ensino médio. Caramba, todo mundo fala, né, da Suíça, que os melhores índices, melhores níveis de educação. Como é que era, de fato, como é que eram as matérias? Como é que era a aula na muito Suíça? doido. Legal você perguntar, nunca ninguém me perguntou isso, porque realmente é muito diferente. Lá, por exemplo, aula de matemática. Você colocava o teu nível. Então, não é todo mundo que fazia. Então, assim, eu nunca fui um bom aluno de matemática. Eu fazia matemática básica, fazia estatísticas. Então, minha aula era só sobre estatísticas, porque já era ensino médio. Ninguém precisa aprender fazer cálculo 1, cálculo 2. Se você quer ser um matemático, eles tinham 3 níveis. Tinha o melhor nível onde a pessoa ia fazer com as pessoas avançadas. Só que também você não podia fazer tudo fácil, né? Então, você tinha que escolher uma pra focar. Inglês eu fazia avançado, Tá. porque eu já falava inglês antes. Aí eu tinha que fazer uma aula ou espanhol ou francês. Eu tentei fazer o francês, foi o básico, eu não consegui aprender. É uma das difícil, maiores né? vergonhas que eu tenho, de ter ficado 2 anos lá e não ter aprendido a falar. Aí eu fui pro espanhol, eu fiz intermediário. Aí eu fazia política global, fiz tinha de business, que era de administração. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu achei mais importante, que lá eles dão, que isso tinha que estar no ensino público no Brasil. Que é, primeiro, calcular um imposto de renda, né? Porque se a gente parar pra pensar, o que é você não pagar o imposto? Você tem que fazer a conta, o Estado te bota pra você fazer a conta, só que se você erra, você tá errado. Então, tipo assim, é muito louco. Não é que Tinha manda uma nota finanças lá, fiscal. então? A gente tinha que fazer cálculo de imposto de renda na escola. Caramba, é isso que a gente sempre é muito legal. discute aqui, que falta aqui. Botavam vários cenários econômicos diferentes de quanto você receberia por mês, tipo, como você Até pra administraria esse investimento. valor. Tipo, eram umas coisas meio doidas, então...
Entendi. Mas assim, você fazia essas aulas. Não, até para investimento. Desculpa. Que assim, a gente já comentou isso aqui, lá no início do evento a gente falou que assim, aqui no Brasil a gente não é preparado para dar certo. Você não é preparado para dar certo. Você começa a dar um pouquinho certo, nem muito certo. Um pouquinho certo, você abrir uma empresa pequenininha, você já vai errar muita coisa porque você nunca foi preparado, você nunca entendeu o que precisa fazer, o tipo de imposto, o tipo de empresa. E até essa visão que a gente tem meio que de carrasco do empreendedor, né? Porque parece que o dono da empresa é sempre né? É o carrasco, é o chefe, é o tal. E aí, se a pessoa tivesse o conhecimento de tudo que é preciso fazer para estar do outro lado, talvez ela entendesse melhor tudo o que acontece do lado de lá. Porque, na verdade, o empreendedor ele não dorme. A pessoa que trabalha das 8 às 6... tem hora pra entrar, hora pra sair. O cara não dorme. Eu lembro que meu avô era dono de padaria. Que ele passava de dor de cabeça, Dono pra de fechar a padaria. conta no fim do mês. É isso. Ele Então, ficava louco. Precisa. E até sobre investimento, né? A gente é um dos países que menos tem investidores. Eu acho que é muito sobre... A gente tem uma coisa que a gente fala muito, é sobre risco país, né? A gente tem uma insegurança jurídica no Brasil muito grande, assim, né? No sentido... acho que sempre foi isso. Isso daí tem 200 anos. Muda muito as leis no Brasil rápido, enfim. E é um país que traz essa insegurança pro investidor estrangeiro. Então, sempre essa é uma outra visão que as pessoas tinham. Fala, pô, a gente vai lá no Brasil, a gente não sabe como funciona, porque do nada é de um jeito, do outro... A gente também não sabe. A gente também não sabe. Bem-vindo! A gente também não sabe. Eu tenho uma... muito engraçado, um amigo meu que abriu uma empresa no Brasil, ele fala, pô, tô louco pra estar no Brasil. Chega depois de 2 meses, ele me liga e fala, João, what is fins, cofins? Ele tentando entender todos os impostos. Eu falei, cara, eu não sou contador, eu te passo um contato de um contador. Mas, ó... Mas como é difícil, né, o sistema tributário no Brasil. Muito burocrático. Que é o Paulo Duarte, marido da Bia Napolitano. Sabe quem é Bia Napolitano? Conhece da internet? Sim. O marido dele, ele trabalha com direito tributário. Ele falou assim, gente, é todo dia estudar 1, 2, 3 horas, porque todo dia saem tantas leis novas, emendas e tal. Então, assim, pra ele trabalha... Imagina a gente... Mas eu não tenho noção. Então, assim, é muito complicado. E a gente... enfim, essa é uma visão que tem, mas eu acho que o Brasil, ele é tão querido. Eu acho que muitas vezes a gente acaba... Acho que quem acaba viajando, às vezes, muitas vezes, fala mal do Brasil pra fora. E a visão que eles têm é muito mais positiva do que a nossa em relação ao nosso país. Óbvio, porque a gente sabe, de fato, quais são os grandes problemas que a gente tem da desigualdade social, enfim, que isso para eles é uma coisa distante, eles glamorizam muito a imagem do Brasil de praias, pessoas bonitas, enfim, assim, essas coisas. Mas assim, como a gente é amado fora do Brasil. Sim. Então eu já vi várias vezes contar relatos de outras pessoas falando, pô, você chega num lugar... Pô, tá fechado. Fala assim, mas sou brasileiro. Os caras já mudam, assim, a forma de te tratar. Acho que o brasileiro tem a coisa do apesar de. A gente é muito do apesar de, sabe? Não tem a melhor saúde pública, não tem a melhor segurança pública, não tem a melhor educação pública. A gente não tem o melhor, mas a gente é muito do apesar de. A gente é feliz, a gente é alegre, a gente é receptivo, é empático. Então, a gente é um povo que é feliz, que abraça, que beija, que sorri, que ri. Indicativa, né? Então, assim... Aí a pessoa, eu acho que o efeito que dá na pessoa é meio que, tipo... Na Suíça, né? Então a pessoa tá lá e fala, velho, eu tenho tudo. E eu não sou tão feliz assim. Tem uma frase que a gente falava, não pode falar palavrão aqui? Lógico. Não, eles são assim, um cara que era motorista lá, que trabalhava, né, de motorista de táxi lá na minha cidade, era brasileiro. Ele, João, o Brasil tá uma merda, mas é muito bom. Aqui é muito bom, mas é uma merda. Então falava assim no final. Era as pessoas. Cara, não, é isso, assim, mas é muito. As oportunidades que a gente tem aqui, acho que elas são enormes. E o Brasil, ele é muito bem visto. Então, acho que hoje, trabalhando com comunicação aqui, esses 2 anos que eu tive, que não é que eu morei a minha vida inteira, foram 2 anos, onde eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Com certeza. Acho que você valoriza mais o Brasil ainda. Hoje eu não trocaria morar em outro país nenhum no mundo por nada. Por nada. Pra mim, eu adoro, principalmente a cidade de São Paulo. Tem gente que fala, meus amigos do Rio, os caras falam, você é louco de morar em São Paulo. Eu adoro São Paulo. Eu também amo São Eu Paulo. gosto de São Paulo também. É uma cidade onde as pessoas... Eu vejo isso muito... De que desde a pessoa mais simples até a pessoa mais bem-sucedida, ninguém tá acomodado. Sim. Porque se tiver, não fica. Não tem que estar em movimento. E pessoas de todos os cantos do Brasil, do Norte, Nordeste, até gente do Rio de Janeiro, do Sul do país, do Centro-Oeste. Os caras estão aqui, tá todo mundo pilhado pra fazer acontecer. Outro dia eu tava com o os problema amigos. É saúde mental, mas...
Outro dia eu tava com uns amigos, e aí era tipo assim, cada um de um lugar. E a gente tava falando isso de São Paulo, né? Que padaria 24 horas, nesse conceito de padaria que só tem aqui, né? Sim. Que é muito doido e tal. E aí eu tava falando, é uma frase que eu tenho já há algum tempo, que eu falo, São Paulo é pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Todo mundo pode vir, mas é todo mundo que aguenta, né? Então, assim, vai vir, mas é o que você falou, ninguém aqui tá moscando. É porque se moscar não fica, não dá conta de ficar. Porque tem que estar em movimento pra você entrar na roda, senão você não vai dar conta. Se não ferrou mesmo. Não vai dar conta, não vai dar conta de pagar o aluguel que é o de São Paulo, de comer o preço da comida que é em São Paulo, enfim, não dá conta. Então, dá pra viver outra vida? Dá. Aí as pessoas falam assim, esse cara tá com grana. Eu falo assim, mas quebra. Eu já tive gente quebrando assim, né? Porque não para, porque o cara tá... O cara fala, pô, tô bem de vida. O cara tá lá, vou segurar a onda da empresa, tá o vizinho lá, os caras tá se matando ali. A concorrente já tá te engolindo. Pois é. E é uma aqui coisa não tem que tempo pra relaxar, senão você leva. A maré sobe e obriga todo mundo a subir, né? Então a gente tem tipo de atendimento que só tem aqui, tipo de empresa que só tem aqui, coisas que só... Mas aí você pensa, por que acontece isso? Porque em uma quadra, em um quarteirão, você tem 5 padarias. Então todas vão ter que te atender muito bem, porque senão no dia seguinte você não volta, você vai na do lado. Agora a cidade que tem uma padaria a cada 10 quadras, ela tem do jeito que ela quiser e muito que bem. Boa, falei ali. Se quiser, come, se não quiser, não come. Passa fome aí. É isso. Também essa questão de ter tanta gente que na maioria das vezes as pessoas nem veem como é que você tá vestido, né? Não tem essa coisa de julgar, você pode ir de cosplay no meio da Paulista, vai passar como se nada, entendeu? Tem o porquinho lá, o porquinho da Paulista. Consumir, tá tudo certo. O porquinho da Paulista cantando Billie Eilish e tipo assim, normal. É isso. De boa, pra gente tá tudo certo, sabe? Isso é muito legal. Não, você passa... Licença, porquinho. Não, aí passa um cara de patins e cai, aí o porquinho ajuda a levantar. E a Billie Eilish reposta esse vídeo. É muito bom, cara. As coisas que só acontecem em São Paulo, sério. Cara, é muito doido, cara. São Paulo, pra quem não é, você vê na cidade de São Paulo, tem a turma na Liberdade, japoneses. Aí tem a colônia que é outro libanesa, lugar diferente, tem. Colônia judaica, aí os haitianos. Então, aí, meu, se você parar pra pensar, que tem das colônias, e colônia italiana, você vai no bairro da Moca. Cara, é muito doido. Então, é tão prazeroso você poder, tipo, imaginar um lugar onde é uma confusão organizada, mas com pessoas de, tipo, de todas as etnias do mundo estão aqui. Com certeza.